Oiê, tudo bem? Gente, nossa, eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo. Fazia muito tempo que eu queria fazer um canal. Eu vou tentar ser o menos prolixa que eu conseguir, vou tentar ser bem objetiva, porque eu criei esse canal com o objetivo único e exclusivo de trazer conteúdo sobre farmácia estética pra vocês, pra quem tá iniciando na área, pra quem quer trabalhar com isso. E o meu objetivo é fazer com que você se apaixone, trazer informação, conhecimento, tirar dúvidas, enfim. Eu acho que aqui no YouTube é uma ótima oportunidade pra gente poder fazer esses vínculos. É uma ferramenta que pouca gente tá usando ultimamente, né? Em era de TikTok, Instagram. Usar o YouTube é uma coisa que a gente vê cada vez menos. E por isso que eu acho que explorar isso aqui, eu acho super válido. Eu acho que realmente quem tem interesse em iniciar na área, quem quer mesmo se aprofundar em determinado assunto, em determinado tema, independente de quanto tempo o vídeo tiver, vai sentar pra assistir. E outra, na pior das hipóteses, é só acelerar aqui, né? Existe essa opção de acelerar o vídeo e, gente, é sucesso, maravilhoso. Bom, eu me chamo Mirella, né? Eu sou Mirella Rodrigues, eu tenho uma clínica de estética e antigamente eu tinha um canal no YouTube, bem nos primórdios aqui, na época, Whindersson, Kéfera. Montei um canal no YouTube porque eu tocava violão, cantava. Esse canal existe ainda, mas eu não vou mostrar pra vocês, nem adianta me pedir. É um canal que eu deixo de lembrança pra mim, ver a minha fase, né, da adolescência, minha juventude. Foi uma época tão boa, foi tão divertida. E eu tenho memórias muito boas dessa época. Eu gosto de, sempre que dá, assim, eu assisto os vídeos pra ficar nostálgica. E eu acho tão legal como eu aproveitei bem. E aí, o meu objetivo com a música nunca foi, assim, ser artista mesmo, virar como uma profissão, sabe? Sempre foi hobby e foi leve, foi uma coisa assim que eu não me obrigava a fazer se eu não tinha vontade de fazer. Mas realmente era só um hobby. E profissão, já vou até começar contando aqui pra vocês. Eu não queria fazer faculdade. Faculdade pra mim era uma coisa assim, não preciso fazer faculdade. Nunca achei que faculdade fosse algo que a gente precisasse para poder ser bem sucedido na vida, contrapondo o que muita gente pensa, né? Eu acho que o que faz você ser uma pessoa bem desenvolvida, uma pessoa desenrolada e bem sucedida, é você ser uma pessoa proativa, é você pôr a mão na massa, ser inteligente e não necessariamente trabalhar muito, né? Não é ser uma pessoa que trabalha fazendo esforço braçal demais, não é isso, a gente tem que fazer, mas eu acho que o trabalho inteligente é o que te enriquece, é o que faz você crescer, é o que, enfim, te leva, né, pra um objetivo maior. E não necessariamente isso está atrelado você ter um diploma, eu nunca acreditei nisso. E aí, a faculdade era uma coisa que eu não ia fazer, era uma coisa que eu não pensava, e quando eu pensava, eu assim, mas o que eu vou fazer? Porque eu ficava assim, gente, o que eu faço? O que se enquadra comigo? Qual que é o meu perfil? E eu fiz todos os testes vocacionais que vocês imaginarem. Eu fiz assim, todos os tipos de teste para saber se dava certo psicologia, advocacia, direito, de modo geral, medicina, enfermagem, tudo que vocês imaginarem, eu tentei pra ver se encaixava no meu perfil. E obviamente que a parte humanas, né, ali, artística da coisa, música, tava bem atrelada com o que eu gostava e tudo mais, que era o que acabava combinando comigo, sabe? Mas ao longo do tempo, assim, né, conforme eu fui tendo a minha trajetória e tudo mais, eu fui vendo que a música não ia ser uma coisa que eu ia investir profissionalmente pra levar como profissão. Era uma coisa mais íntima, era uma coisa que eu queria guardar ali, as 7 chaves pra ser o meu momento comigo mesmo, uma forma de me reencontrar, me reconectar comigo mesma. Em momentos difíceis é o que eu levo, assim, né, é assim, encontrar o seu hobby, aquilo que você gosta pra fazer quando você tá sozinha, sabe? Você com você mesma. E aí eu sempre quis deixar isso íntimo mesmo e não levar isso de uma forma comercial, porque eu acho que tudo que a gente faz com obrigação, aí eu já acho que a gente não faz com aquela vontade, sabe? E aí, só brevemente assim, que eu já falei bastante, mas eu decidi que eu ia fazer faculdade porque eu comecei a trabalhar num laboratório. E aí esse laboratório tinha farmacêuticos. E eles falaram, Mirella, o que você quer fazer de faculdade? E aí eu falei assim, não sei, nem sei se eu quero fazer faculdade. Olha a loucura, né? Falar isso no ambiente de trabalho. Só que como eu tinha feito técnico em biotecnologia, inclusive eu acho que isso é uma outra dica, tá, gente? Façam técnico. Você que tá no ensino médio, se você tem filho e ele provavelmente vai para o ensino médio, coloque ele também no ensino técnico concomitante com o ensino médio, né, técnico com médio. Por quê? Porque isso prepara bastante, faz com que a pessoa também tenha uma percepção do que ela pode gostar ou não. Ela está ali no movimento, eu acho que é super válido, todo mundo deveria fazer técnico para descobrir se gosta, se não gosta. Eu fiz de biotecnologia e eu super amei fazer, só que a faculdade na época só existia integral e eu acho que
hoje, em pleno 2025, também só existe a faculdade de biotecnologia se for integral. E eu não poderia me dar o luxo de fazer uma faculdade integral, porque eu precisava trabalhar também, né? Então tinha que ajudar dentro de casa e tudo mais. Eu não poderia viver só para estudar. Nunca foi uma possibilidade. A mesma coisa a medicina. Não que eu quisesse também, mas era inviável. E aí eu não fui pra biotecnologia, né, como faculdade. E lá nesse trabalho que eu comecei a trabalhar com farmacêuticos, eles falaram pra mim, por que você não faz farmácia, né? Eu assim, não, trabalhar em drogaria? Jesus, jamais. E aí é onde entra o primeiro preconceito, né, que a maioria das pessoas tem com a relação à profissão do farmacêutico, que é achar que o farmacêutico só trabalha em farmácia, em drogaria. E não. A gente sabe, né, pleno 2025, que o farmacêutico tem mais de 100 áreas de atuação. Então, gente, é assim, muito vasto a área de atuação do farmacêutico. E a frase que eles mais falavam pra mim, tá? E isso é uma coisa que eu vou até repetir aqui pra vocês. Mi, o farmacêutico muitas vezes pode não ficar rico, mas sem emprego ele não fica. E é um fato, tá? É um fato. Se você tá iniciando na área, saiba que um farmacêutico, ele não fica desempregado. Não fica porque, gente, são mais de 100 áreas. Então, assim, ó, alimentos, animais, laboratório, análises clínicas, hospital, farmácia, indústria, tudo que vocês imaginarem tem um CRF por trás. Então, eu peguei e falei, mas não sei, talvez ali biomedicina, biologia, não sei, quem sabe. Aí eu fui pesquisar, e aí na época biomedicina tava começando a ficar meio famosa e tal, eu fui pesquisar a grade. Eu gostei de algumas coisas, mas não gostei de outras, comparei as grades curriculares, né, e eu falei, cara, nossa, a farmácia fez muito sentido, eu sempre gostei muito de química, sempre gostei muito de biologia, mas não da parte de plantas, porque eu não sei cuidar, gente, sou um desastre pra cuidar de plantas, essas coisas. E aí eu falei, cara, farmácia faz sentido pra mim. E aí eu falei assim, tá, mas aí, gente, olha só que loucura, eu trabalhava nesse laboratório com farmacêuticos, mas eu queria ir embora do país, olha só. Eu não queria ficar no Brasil mais, cansei do Brasil, a economia do Brasil uma meleca, tudo uma meleca nesse lugar, e aí eu ia embora. Eu falei assim, não, com as amigas do técnico, uma amiga já morava, né, já tinha morado na Itália, e aí eu juntei com uma outra, e a gente falou assim, então vamos embora, vamos começar a ver passaporte, a gente começou a ir atrás das coisas e tudo mais, e aí teve um terremoto, e aí depois eu fiquei refletindo, e aí eu ia ficar com saudade da minha família, e aí ia sair as bolsas do ProUni, e eu falei, putz, e aí eu perco essa oportunidade? Será que eu perco essa oportunidade, sabe? Aí eu falei assim, não, eu acho que eu vou fazer a faculdade sim. Aí eu coloquei o passaporte na cama, assim, de um lado, e coloquei os documentos pra ir fazer a matrícula do outro lado. E eu olhei pra minha mãe olhou pra mim, ela falou assim, e aí, o que você vai escolher? Eu falei assim, não, bora fazer a matrícula. E aí eu tive que viajar, né, pra cidade da faculdade, porque eu tinha feito uma visitação nessa faculdade e eu amei essa faculdade. Eu falei assim, se eu ficar no Brasil, a faculdade que eu for fazer vai ser nesse lugar. Eu não quero fazer outra faculdade, eu nunca quis fazer federal, nunca quis prestar vestibular, nada disso. Falei, se eu for estudar, fazer faculdade no Brasil, vai ser nesse lugar, nessa faculdade que eu vou fazer, que é a FHO, a Uniararas, em Araras, que foi assim, paixão à primeira vista. Pra quem nunca tinha pisado num ambiente universitário, eu me apaixonei assim, absurdamente, estrondosamente, logo de cara. E aí eu peguei e falei assim, não, vou fazer essa faculdade sim, e vai ser lá. Aí eu fui, fiz a minha inscrição, fiz o ProUni, tal, consegui a bolsa, fui. Aí comecei a faculdade, mas eu conheci uma amiga e a gente combinou o quê? O seguinte, ó, a gente vai fazer a faculdade, mas a gente vai ser fiel ao que a gente tá sentindo, ao que a gente, pra não perder tempo na nossa vida. Então a gente não vai ser aquelas pessoas que faz 3, 4 anos de faculdade e depois desiste. A gente vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos, porque era núcleo comum, os 2 primeiros anos. Se a gente não gostar, a gente vai meter o pé e vai fazer outra coisa. Porque a gente não vai ficar perdendo tempo à toa. Combinado? Ela, combinado. A gente se conheceu, se gostou na hora, a gente é amiga até hoje, e aí a gente falou, não, vamos ir e vamos seguir assim. Então todo final de semestre a gente olhava uma pra outra e falava, e aí, você tá gostando? E aí a gente, não, tô gostando, então vamos, e vamos continuar. E aí a gente se encontrou na profissão, graças a Deus não desistimos, mas resumidamente, é essa história, né, de como que eu decidi ir pra faculdade. E aí eu lembro que foi uma escolha muito fervorosa, assim, no meu coração. Eu senti muito de ir, sabe, de ir fazer a matrícula, e todas as coisas foi dando muito certo. E a cidade que eu moro, né, eu sou de Paulínia, uma cidade do interior de São Paulo, e aí pra viajar pra Araras, é 1 hora de viagem, graças a Deus que a gente sempre teve o fretado na cidade, então dava pra mim ir tranquilo, mas era muito cansativo e estressante. E aí logo veio depois a pandemia, né, e aí durante a pandemia a gente fez bastante coisas online,
em casa mesmo, e aí eu concluí a faculdade. Depois que eu concluí a faculdade, eu fiz a minha pós-graduação, né? Nisso que eu estava fazendo a faculdade, eu fiz o meu estágio na indústria farmacêutica. Comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, e aí eu poderia ter iniciado a minha especialização, né? A minha pós-graduação dentro da área, mas não era o que o meu coração queria, não era para onde o meu coração era chamado. E aí eu falei, mas aí eu vou fazer a estética, deixar pra fazer lá para uns 45 anos, como hobby também, assim como eu pensava na música. Só que daí uma coisa me puxava, toda vez que eu queria não escolher a estética, algo me puxava, eu falei, quer saber? E aí um dia, chateada com o que acontecia na indústria e tudo mais, eu chorei no banheiro, eu falei pra Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. E aí isso é uma coisa, gente, que também assim, não sei se você tem alguma religião, não sei o que você acredita, mas a minha vida toda, ela sempre foi muito pautada em aquilo que eu sou muito fiel ao que eu sinto, mas também aos caminhos que eu quis que Deus escolhesse pra mim, porque muitas vezes a gente não escolhe bem, a gente escolhe errado. E eu sempre tive essa conexão muito forte, sabe, com Deus. E eu pedia pra Ele, me dá um direcionamento pra que eu faça aquilo que realmente eu vou ser feliz, aquilo que preenche o meu coração, porque eu quero fazer as coisas, eu quero levar a minha profissão como um propósito, sim. Eu sei que muitas vezes a gente pensa, isso não existe, e realmente não é uma coisa que do nada, assim, cai do céu, tipo, seu propósito de vida é isso aqui, ó. Não fica estrelinhas brilhando quando você encontra seu propósito de vida, não é assim que funciona. Mas eu sempre deixei isso aberto e eu pedia pra Deus nesse sentido, tipo, Deus, me mostra um caminho que eu vou ser feliz e que eu vou conseguir ajudar pessoas, que eu vou ser verdadeiramente usada pra proporcionar saúde, alegria, ajudar. Então, como se eu tivesse ouvido na minha voz, assim, na minha cabeça. Você sabe o que você tem que fazer. E aí no dia seguinte, eu fiz a minha matrícula na pós-graduação, paguei, né, o boleto, que não foi barato, e iniciei a pós-graduação. Fiz ela bem intensivamente, em um ano, e foi assim, muita loucura. Em paralelo à pós-graduação, eu fiz mais de 14 cursos livres dentro da área da estética. E aí foi assim, ó, uma correria, uma coisa atrás da outra. Eu fui embalando um curso atrás do outro, porque eu sempre estudei muito. Eu sempre gostei de estudar demais. Apesar de ser até contraditório o fato de eu nunca ter sonhado em fazer faculdade, nunca prestei vestibular pra nada dessas federais. É engraçado como eu sempre gostei de estudar. Mas é isso, eu sempre gostei de estudar aquilo que eu gosto, não aquilo que eu sou obrigada a estudar. Sempre fui meio CDF na escola, sempre fui a aluna que senta na frente, até porque eu sempre usei óculos, mas assim, nunca foi uma coisa que eu me sentia obrigada, eu gostava de fazer naturalmente. E aí, eu gostava de estudar demais, estudava, fiz os cursos, fiz a pós-graduação, até que eu peguei e falei assim, tá, agora eu estudei tudo sobre técnica, já sei tudo sobre isso, já aprendi todos os procedimentos possíveis estéticos, agora eu preciso aprender sobre outras coisas. E é sobre essas outras coisas que eu também quero vir falar com você, que é como ter uma empresa, como administrar, saber de marketing, gestão, posicionamento, enfim. Assuntos, assim, o céu é o limite, e eu sei que é justamente esse o ponto que muitos estudantes iniciantes na área, novos profissionais que estão começando, têm bastante dificuldade também. E não se sinta sozinho. Nós estamos juntos porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo também começou do nada, todo mundo também começou de um ponto, né? E aí a gente vai subindo, é um degrauzinho, e tá tudo bem a gente não saber de tudo. Todos os dias a gente pode aprender mais. Bom, é isso que eu ia falar nesse primeiro vídeo. Eu sei que eu falei bastante, mas eu tô muito feliz de criar esse canal. Vou tentar o máximo possível ter bastante constância pra trazer conteúdo pra cá, porque eu sei que é um conteúdo que vai ajudar bastante vocês, pra quem tá iniciando. E então, esse foi o primeiro vídeo. Já deixa aí anotado. Se você tem filho, indica ele a fazer um curso técnico, porque é super válido, é super bom pra ele já ter contato ali com alguma profissão. Se você tá iniciando na área, saiba que, independente da sua história, eu sei que se você deixar também que, né, o divino proporcione essa escolha pra você, eu sei que o caminho só tem a dar certo, mas saiba que você vai precisar lutar bastante, vai precisar se esforçar bastante também, não é fácil, nada cai do céu, não tem nada que venha de bombejada. E se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, eu tô muito chique falando isso, e até o próximo vídeo então. Eu vou separar bastante perguntinhas que eu recebo sempre pra poder fazer um vídeo mais de tira dúvidas daquilo que eu mais recebo no Instagram, e me segue lá também, tanto no Instagram quanto no TikTok. Então, um beijo, até o próximo vídeo.